Olá pessoal, meu nome é Douglas, eu vou apresentar um pouquinho sobre três telas do projeto para dispositivos móveis. Então basicamente foi assim que foi planejada a tela de entrada. Podemos verificar os mesmos elementos passados nas aulas. A única coisa que diferencia é um e-mail de view, certo? Para colocar o logo do projeto. E aqui nós temos dois botões, um que vai encaminhar para a tela de cadastro e outro que vai encaminhar para a tela de login. Não tem muito o que dizer, nós fizemos um XML para o botão para colocar tanto a cor quanto com a borda arredondada, certo? Então essas daqui são as configurações, fizemos também para o botão comum para deixar com a borda arredondada. E no MacActivity, por enquanto ainda não fizemos nada, mas a ação correspondente seria ao clicar no botão de cadastro, sim, encaminhar para a tela de cadastro e no login encaminhar para a tela de login. Após aquela tela, automaticamente quando se clicasse no botão de cadastro, iria para essa tela aqui, que seria o cadastro geral, onde o usuário escreveria seu e-mail, a senha, a confirmação da senha e aqui em categoria, aqui não dá para ver, mas ele teria a opção de ser motorista ou passageiro. E ele escolheria uma dessas duas opções para seguir para a próxima tela. Então, basicamente, o código é a mesma coisa que nós verificamos, nas aulas. Nós utilizamos ainda os mesmos segmentos, principalmente na parte de strings. Aqui nós estamos fazendo da mesma categoria. A única coisa que alterou aqui é que eu desenvolvi um string array para colocar como uma opção de seleção na tela inicial. Aqui basicamente também temos uma modificação que seria para a categoria de spinner, que seria basicamente a apresentação das seleções no contexto da tela inicial. Então, basicamente, ficou assim a tela de cadastro. Logo após, eu também peguei outra tela, que seria o cadastro de motorista. Então, basicamente, é as mesmas coisas. Tem o nome completo, a data de nascimento, CNH, RG, CPF, telefone e o sexo também, que seria uma tabela de seleção. E o botão cadastrar. Então, basicamente, também seria igual o anterior. Aqui também tem um string array que teria as opções do modo de seleção, o botão para dar a volta correta, o programa para preencher basicamente os sexos lá para a pessoa escolher, para o usuário escolher. Então, basicamente, esse seria a nossa terceira tela e ficou conforme a gente gostaria, bem fiel ao passado anteriormente, ao passado no início do projeto e seguindo toda a didática conforme passado na aula. Bom, essa é a tela de cadastro do evento. Neles serão cadastrados o nome do evento, o endereço, o dia do evento, a frequência dele e o horário. Aqui não tá tá muito grande, né, as linhas, mas é porque eu também sou um pouco cega. Então eu resolvi fazer grande para ver se todo mundo enxergava. Mas no caso teria que ser uma versão do Android mais atualizada também, que essa barrinha aqui de baixo é uma coisa meio antiga, mas para representar. Aqui são a parte do código, text view, o edit. Usei o hint, né, para poder colocar os valores em cima como se fosse uma dica, né? E o botãozinho do cadastro. Adicionando também o que foi ensinado em aula sobre string e adicionei algumas cores para poder usar no meu cadastro. Na tabela de veículos não mudou muita coisa, a questão de cor padrão é padrão e os campos só mudam que é motorista, veículo, cor, quantidade máxima de passageiros. Usei as mesmas configurações. A única observação que eu tenho para fazer é que uma modificação para as telas futuras é que, como na outra tela que a gente tinha,
frequência seria algo que a gente poderia colocar com box para poder a pessoa escolher, para não ficar algo tão amplo demais para a pessoa colocar qualquer coisa, tanto na frequência ou qualquer outro, só para facilitar a vida mesmo da pessoa que estiver usando. Só isso. Boa noite, meu nome é Letícia e eu vou apresentar duas telas do nosso projeto Divan, que vai ser a tela Entre na sua conta e a tela Cadastro do passageiro. Começando aqui com a tela Entre na sua conta, nós temos aqui o XML dela, em que foi feito em Linear Layout, uma margem aqui de 15 e na orientação vertical. Aqui, como primeiro elemento, nós temos um text view, mas para dar um espacinho entre ele e a barra lá em cima, a gente utilizou esse elemento space. E aqui, o primeiro text view entre na sua conta, mais um space, outro text view aqui para escrever esse e-mail. E aqui nós temos o edit test para poder pegar o que o usuário escrever como seu endereço de e-mail. A mesma coisa ocorre aqui para a senha, em que nós temos um text view só para escrever o campo senha, e o edit text, que vai ser aí realmente onde o usuário vai escrever a senha da sua conta. Nós colocamos aqui um tipo de input como senha visível para o usuário conseguir ver a senha que ele está aí escrevendo. Aí nós temos esse botão de entrar, que na prática ele iria guiar para uma outra tela, e essa outra tela seria a tela de perfil. Mas como eu não tenho ela aqui comigo ainda, a gente não aprendeu os conhecimentos para fazer essa tela, ela vai abrir essa outra tela aqui de cadastro do passageiro. Então aqui na Main Activity, vocês podem ver que fez aqui o botão, e foi usado uma intent e um set um click listener para poder abrir a outra tela que está aqui no cadastro do passageiro. Então aqui no XML do cadastro do passageiro, nós temos basicamente a mesma coisa. O Linear Layout, os spaces para ficar entre os elementos e os text view para poder colocar o cadastro do passageiro e o nome do campo, por exemplo, o nome completo, a data de nascimento, o endereço, o RG, o CPF, o celular, e aqui só selecione o seu sexo, que ele vai ter um elemento chamado spinner, porque esse spinner ele vai abrir o que a gente chama normalmente de combo box, falando aí dando elementos alternativas de sexo para o usuário escolher ao invés dele escrever. E isso acontece aqui no cadastro do passageiro, em que nós vamos colocar aqui, nós vamos primeiro selecionar aqui aquele elemento pelo Find View by ID, e nós vamos criar aí um Array Adapter. E esse Array Adapter, ele vai ter como contexto o sexo do passageiro, que eu declarei esse array aqui na string. Como vocês podem ver aqui, array name, sexo do passageiro. Então ele vai pegar isso aqui e ele vai ter aqui o spinner item e o set adapter aqui para colocar ele como elementos daquele spinner. Então, como elementos aqui, e o tipo dele é Simple Spinner Item, nós temos aqui o selecione seu sexo, que vai ser como se fosse a hint dele. Vai ter o masculino, o feminino e o prefiro não declarar. Executando esses códigos, nós temos aqui primeiro, então, o entrar, e a pessoa ela vai poder aqui digitar o seu e-mail. Quando ela digitar o e-mail aqui, a hint vai sumir. E aqui também na senha a mesma coisa. Quando você digitar, a hint some, e quando você apaga, ela volta.
Aí quando você pressionar aqui o botão de entrar, ele tinha que ir para a tela do perfil, mas como ainda não temos essa tela, ele vai mudar para a nossa outra tela de cadastro do passageiro. Então aqui você pode colocar o cadastro, as suas informações aqui de cadastro normal. Aqui na data de nascimento, uma observação que ele só abre o teclado aqui dos números para você colocar os números da sua data de nascimento. Aqui do endereço ele vai abrir normal, porque tem tanto número quanto letra. Do RG também aqui vai ser só número. Aqui do CPF também só número. O celular aqui, ele vai colocar o campo como se fosse digitar um número de celular. E aqui o spinner está mostrando o selecione seu sexo. E quando a gente seleciona ele, ele vai abrir aqui para masculino, feminino e prefiro não declarar. Então você seleciona o que você quiser e ele vai ficar aqui mostrando para você. Basicamente é isso que a gente fez até agora nessas telas.